No vídeo de hoje eu vou desmistificar 13 mitos relacionados ao parto normal. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e o meu objetivo é ajudar mulheres a se prepararem para o parto através da biologia. O primeiro mito é que a mulher sempre rasga muito durante o parto normal. E eu quero começar primeiro explicando o que é isso, o que isso significa, o que significa rasgar durante o parto normal. O termo técnico para isso, para rasgar quando o bebê está atravessando o canal do parto, quando o bebê está atravessando a vagina, é laceração. Então, laceração é quando rompem os tecidos da região do períneo, da região do canal do parto, durante a passagem do bebê. E a laceração é algo que pode sim acontecer durante o trabalho de parto, mas é mentira que a mulher sempre rasga muito durante o parto. Primeiro porque não é sempre que a mulher tem laceração durante um parto normal. As estatísticas mostram que de 50 a 80% das mulheres têm algum tipo de laceração durante o parto normal, mas só de 1 a 8% das lacerações durante o parto normal são lacerações graves, ou seja, lacerações que afetam muitas camadas de tecido, que demoram bastante tempo para cicatrizar. Lacerações mais complicadas são a exceção e não a regra. Então, primeiro, algumas mulheres não têm laceração durante o parto, apesar de que muitas mulheres têm, mas mesmo dessas mulheres que têm, muitas são lacerações leves. E nesse caso, algumas vezes a mulher não precisa de sutura para consertar essa laceração quando ela é muito leve. E mesmo quando ela precisa de algum tipo de sutura, se a laceração é leve, essa sutura ela é uma sutura simples e que demora poucos dias para cicatrizar, ela não dói tanto no pós-parto e depois de pouco tempo a região já está totalmente recuperada e cicatrizada. Além disso, existem várias coisas que influenciam se a mulher vai ou não ter laceração e se essa laceração, caso ela tenha, é uma laceração grave ou uma laceração leve. Por exemplo, alguns hospitais, algumas maternidades, algumas equipes, alguns profissionais estão relacionados a atendimentos nos quais a mulher tem menos laceração do que outros. Isso mostra que o tipo de estrutura que a mulher tem acesso na hora do parto vai impactar se ela tem ou não laceração e se a laceração dela é grave ou não. Outro aspecto que influencia se a mulher vai ou não ter laceração e qual é o grau da laceração é informação e educação. Então, quanto mais informada, quanto mais educada é a gestante, é a mulher sobre o processo de parto normal, sobre o que ela pode fazer na hora do parto, como ela pode fazer força durante o expulsivo para diminuir as chances de ela ter laceração, impacta bastante isso. Impacta bastante se ela vai ou não ter laceração e se a laceração vai ser grave ou não. E além disso, a gente sabe também que num parto normal, onde a fisiologia do processo é respeitada, no qual a mulher não tem intervenções médicas desnecessárias, apenas quando essas intervenções trazem benefícios reais para o processo, nesses casos, a chance da mulher ter laceração e da laceração ser grave também diminui bastante. Então, resumindo, se você tem um profissional, uma equipe que é atualizada, respeita e apoia a fisiologia do parto normal, as suas chances de ter laceração diminuem bastante. Se você está bastante informada, se você se educou para o processo, também as suas chances diminuem. E se você tem um parto sem intervenções desnecessárias, também a chance de você ter uma laceração grave também diminui bastante. O próximo mito é que o parto normal alarga a vagina. Esse é com certeza um dos mitos mais difundidos, mais conhecidos e é também com certeza um dos mais fáceis de ser desbancados, porque só uma pessoa que não entende de anatomia, que não entende de fisiologia, que não entende como os tecidos, como as estruturas do nosso corpo funcionam, vai falar isso. E o que é mais engraçado é que eu vejo profissionais médicos que em teoria, a princípio, deveriam saber as informações que eu vou passar aqui para você nesse vídeo, mas aparentemente não sabem ou fingem não saber, porque alguns deles divulgam esse mito, espalham esse mito por aí, fazendo as mulheres ficarem com medo do parto normal por causa disso. A vagina é o canal do parto.
Ou seja, durante o parto normal, o bebê atravessa a vagina, ele atravessa o canal do parto. E essa estrutura, ela é um tubo formado por tecidos com propriedades elásticas. O que é um tecido com uma propriedade elástica? Um elástico é um material que consegue esticar, tensionar e depois voltar ao tamanho original. Isso que é um material com propriedade elástica. E é assim que é o tubo que forma o canal do parto, o tubo que forma a vagina. Ele é formado por tecidos com essa propriedade. O que faz bastante sentido, né? Se você pensar que esse tubo, o canal do parto, a vagina, tem essa função fisiológica, tem essa função biológica de permitir que um bebê passe por ele. E é óbvio que a natureza não iria construir essa estrutura de forma defeituosa, porque se o canal do parto não fosse capaz de retornar ao tamanho original dele depois da travessia do bebê, a gente poderia considerar que essa estrutura não tem capacidade para performar um dos principais objetivos dela. E na natureza não existe espaço para estruturas defeituosas, estruturas que não performam da forma que elas foram programadas para performar. E, além dos tecidos que formam o canal do parto, que formam a vagina, terem essa propriedade elástica, esse tubo ele é muito maior do que o espaço que ele ocupa. Então, se você conseguisse olhar o canal do parto por dentro, você veria que ele é todo enrugado, que ele é cheio de dobras. E essas dobras, elas se abrem quando o bebê atravessa o canal do parto. E, na verdade, essas dobras estão lá justamente por causa disso. Elas estão lá para que o canal do parto ocupe um certo espaço dentro de você, mas para que ele consiga abrir, para que ele consiga expandir quando o bebê estiver atravessando essa estrutura. Então, imagina, por exemplo, que você pega uma meia e você dobra toda essa meia, deixa ela bem compactada. E depois você abre essa meia. E depois você puxa, estica essa meia. Então, nesse caso, a gente tem essa meia ocupando um espaço menor do que o espaço que ela realmente tem. Então, você só de desfazer isso, só de desfazer as dobras da meia, ela já está maior. E, além disso, essa meia também tem essas propriedades elásticas que fazem você conseguir esticar ela ainda mais. Então, imagina o canal do parto mais ou menos como se fosse isso, uma meia compactada e elástica dentro de você. E é essa meia, esse tubo, com essas duas características que o bebê atravessa na hora do parto, e esse tubo foi feito para isso. E depois que o bebê nasce, esse tubo simplesmente retorna ao tamanho original dele. Claro que pode demorar algum tempo, alguns dias, talvez semanas, para que o canal do parto retorne ao tamanho original, mas de maneira geral ele retorna. O terceiro mito é que o bebê sofre na hora do parto, que os bebês não aguentam passar pelo trabalho de parto normal. E esse é um daqueles mitos que, se fossem verdade, a espécie humana já estaria extinta, né? Porque como que o bebê pode não aguentar o processo que faz justamente ele nascer? Se os bebês não aguentassem, a maioria dos bebês não nasceriam e a gente não estaria aqui para falar sobre isso. E esse mito surge do fato de que durante o parto normal acontecem realmente alterações metabólicas no corpo do bebê causadas por estresse, pelo estresse natural e fisiológico do processo de parto. Durante cada contração, o fluxo de sangue da placenta para o bebê diminui um pouquinho. E isso pode ser visto nos exames de cardiotocografia, nos exames de acompanhamento do parto. Só que isso é normal. É normal que tenha alguma alteração nos batimentos cardíacos do bebê durante a contração, por causa desse estresse fisiológico da contração no bebê. Claro que existe um desvio da normalidade. Existem casos em que realmente o estresse está maior que o normal, maior que o natural, e isso sim seria um caso de sofrimento fetal. Mas isso não é a regra, não é o que sempre acontece, é algo muito específico e que, na verdade, esse termo é um termo um pouco
antigo, não é um termo tão bom de ser usado. Atualmente, os médicos, os profissionais da área da saúde que acompanham um parto normal, preferem usar o termo suspeita de comprometimento do bem-estar fetal, ou seja, sinais que você pode detectar ali durante o monitoramento do parto, que dizem que talvez o bebê não esteja lidando tão bem com o processo de parto e, nesse caso, uma intervenção seria bem-vinda. Mas na grande maioria dos casos, esse estresse natural do parto, na verdade, prepara o corpo do bebê para o nascimento, para o fato de que depois que ele sair de dentro da mãe, ele vai ter que respirar sozinho, ele vai ter que fazer várias coisas sozinho. E é justamente esse estresse fisiológico do parto que impulsiona a produção e a liberação de certas substâncias no corpinho do bebê, e essas substâncias vão ajudar a preparar o corpo dele para ele viver fora do corpo da mãe. E é por isso que bebês que nascem de parto normal têm menos complicações durante o pós-parto. Eles se adaptam melhor ao mundo de fora, eles respiram melhor, eles nascem respirando melhor, eles nascem com uma melhor regulação térmica, uma melhor regulação da glicemia deles, por conta dessas transformações metabólicas que acontecem durante o processo de parto. Ou seja, o bebê não sofre na hora do parto. Ele passa sim por um tipo de estresse fisiológico natural que ajuda a preparar o corpo dele. Mais uma vez, como eu já falei aqui nesse vídeo, a natureza não dá ponto sem nó. O quarto mito é outro que eu ouço bastante por aí, infelizmente, e que é que o parto normal é mais arriscado e mais perigoso do que a cesárea. Primeiro, a gente precisa aqui fazer uma distinção entre riscos, arriscado e perigoso. Um processo que tem riscos, ele não é necessariamente um processo perigoso. Muitas coisas na nossa vida têm riscos, mas não são coisas perigosas. Por exemplo, quando você sai da sua casa para ir ao mercado fazer compras, existem alguns riscos associados a você sair da sua casa. Mas sair da sua casa para ir no mercado não é algo perigoso, ou não deveria ser, pelo menos. A mesma coisa a gente aplica para o parto normal e para a cesárea. Ambos os processos têm riscos, mas nenhum dos processos é um processo perigoso. Cada processo vai ter riscos específicos, riscos inerentes a ele. Então, o parto normal tem certos riscos e a cesárea tem certos riscos. E quando você compara uma via de nascimento com a outra, uma das vias vai ter mais riscos do que a outra em situações específicas. E na maioria das situações, na maioria dos casos, o parto normal, na verdade, ele tem menos riscos do que a cesárea. Quando não existe uma indicação médica real para a cirurgia cesariana, os riscos de hemorragia pós-parto, infecção hospitalar, complicações com anestesia, complicações respiratórias no bebê são mais altos na cesárea do que no parto normal. E além disso, a recuperação da gestante depois de uma cesárea é muito mais complexa, mais complicada, mais longa do que a recuperação da mulher depois de um parto normal. Quando a gente junta tudo isso, os riscos da cesárea sem indicação médica são maiores do que os riscos do parto normal. Por isso não faz sentido dizer que o parto normal é mais arriscado, mais perigoso do que a cesárea. Na verdade, seria o contrário. Lembrando novamente que eu não quero dizer que a cesárea é um procedimento perigoso. Na verdade, a cirurgia cesariana, apesar de ter mais riscos que o parto normal, ainda é considerado um procedimento seguro. Então, nem o parto normal nem a cesárea são perigosos, são vias de nascimento perigosas, mas a cesárea tem mais riscos do que o parto normal na maioria dos casos. E agora a gente vai para o quinto mito, que é: o parto normal é algo ultrapassado e a cirurgia cesariana é mais moderna e por isso ela é melhor. E para explicar esse mito, a gente pode refletir sobre o fato de que modernidade, de que algo mais moderno, não é necessariamente melhor do que algo mais primitivo. Eu vou dar alguns exemplos para você entender melhor. Então, sim, muitas vezes algo mais moderno é sim melhor. A gente pode falar, por exemplo, da máquina de lavar roupa, da máquina de lavar louça, do robozinho que aspira a casa. Eu não tenho dúvidas de que essas modernidades, de que usar essas modernidades é algo melhor do que fazer todos esses procedimentos sem essas ferramentas mais modernas. Mas a gente tem, por exemplo, também o caso da bolsa de colostomia. Então, aquela bolsinha que as pessoas que têm algum problema com partes do sistema gastrointestinal precisam usar.
Então, a pessoa, por exemplo, precisou remover parte do intestino dela e para substituir essa função do intestino, essa pessoa precisa usar uma bolsa de colostomia. A gente tem também um exemplo mais drástico, que é quando a pessoa, por alguma razão, ela não pode respirar sozinha e ela precisa de aparelhos para respirar. Ninguém aqui tem dúvidas de que esses aparelhos para a pessoa respirar quando ela não pode respirar sozinho são mais modernos do que a respiração normal, do que a sua capacidade de conseguir respirar sozinho. E é claro que a gente quer que sim, uma pessoa que precisa desse aparelho, que precisa desses equipamentos mais modernos, tenha acesso e use eles sim. A mesma coisa para o caso da bolsinha de colostomia. Claro que a gente quer que uma pessoa que por alguma razão não tem parte do intestino dela ou parte do intestino dela não funciona da forma normal, natural, claro que a gente quer que essa pessoa use a bolsa de colostomia, tenha acesso a essa modernidade. Então a gente tem esses dois cenários, o cenário no qual a modernidade traz sim mais benefícios e é sim muito bem-vinda, e esses casos onde o processo mais moderno não deve ser idealmente usado se ele não for realmente necessário, no qual a versão mais primitiva é melhor. O parto normal e a cesárea entram aqui nessa segunda categoria. O parto normal, o parto é um processo que o corpo sabe fazer naturalmente, que ele está sim programado para fazer naturalmente, até porque, mais uma vez, se não estivesse, a espécie humana já estaria extinta. Então, sim, o parto normal é um processo mais primitivo do que a cesárea, mas ele não é um processo pior do que a cesárea. Como lavar roupa na mão é um processo mais primitivo e é pior do que lavar na máquina de lavar roupa. A cesárea entraria aqui mais como a bolsa de colostomia ou os equipamentos de respiração. É uma modernidade que, a princípio, só deveria ser utilizada caso a versão primitiva não seja possível. O sexto mito é um mito que eu acho engraçado, que é que parto normal é coisa de pobre. Quando a gente olha para os dados e para as estatísticas, a gente vê que países desenvolvidos, países de primeiro mundo, como Holanda, Suécia, Japão, Noruega, têm taxas de parto normal muito superiores às de países menos desenvolvidos, de países mais pobres, digamos. Ou seja, em países ricos, a maioria das mulheres tem parto normal. A cesárea só é feita quando existe realmente uma indicação médica. Só para você ter uma ideia, na Holanda, 85% dos nascimentos acontece através da via de parto normal e só em 15% dos casos os bebês nascem de cesárea. Claro que existem contextos sociais, econômicos diferentes em cada país. E pode ser que sim, que por causa de cenários socioeconômicos mais complexos, o parto normal seja algo relacionado a pessoas mais pobres, mas de maneira geral, parto normal não deveria ser coisa de pobre. Muito pelo contrário, em países ricos, o parto normal é a regra. O sétimo mito é o mito que mais assusta as mulheres, que é que a dor do parto normal é equivalente à dor de 20 ossos se quebrando ao mesmo tempo no seu corpo. Então vamos entender como é a dor de 20 ossos se quebrando. Claro que eu imagino, eu espero que você que está assistindo esse vídeo não tenha passado por isso e nunca passe, e que você só tenha que saber disso na teoria. Mas quando um osso quebra, o que acontece é um processo inflamatório agudo ali na região para consertar o dano, para consertar aquela quebra. Então, muitas substâncias inflamatórias são liberadas ali no local e essas substâncias geram bastante dor. Além disso, também tem os nervos, né, que são afetados, os nervos da região. Se você quebra um osso, provavelmente outros tecidos também são danificados. Os ossos são envoltos por músculos, por tendões, tem bastante nervo na região. Então, quebrar um osso significa quebrar também outras partes. Tudo isso afeta os nervos, causa a liberação de substâncias inflamatórias e tudo isso gera muita dor. E todos esses sinais que são produzidos ali na região onde o osso foi quebrado são enviados através dos seus nervos pela sua coluna, pela sua espinha, para o seu cérebro e o seu cérebro interpreta esses sinais que ele recebeu ali daquela região como dor. E agora você multiplica tudo isso por 20 no caso de você ter 20 ossos quebrando ao mesmo tempo. Então, é realmente uma dor que eu imagino, que dificilmente uma pessoa sobreviveria a isso sem desmaiar, né? Porque é como se o sistema nervoso central desligasse a pessoa, pelo menos momentaneamente,
para que ela não precise lidar com aquele desconforto gigante que é a quebra de 20 ossos. Então, muito provavelmente, nesse caso, a pessoa desmaiaria de dor. Agora vamos entender a dor do parto normal. Durante o parto normal, o útero contrai. Essas contrações abrem o colo do útero é a abertura do útero. Essa abertura ela está fechada durante a gestação para manter o bebê dentro do útero. E durante o parto, essa abertura precisa abrir para que o bebê consiga nascer. E as contrações fazem isso. As contrações abrem o colo do útero. E esse processo gera sensações. As contrações geram sensações. E a abertura do colo do útero também gera sensações. Então, você tem órgãos dentro de você esticando, e esse esticamento gera sensações de dor, gera sensações de cólica, de esticamento, de pressão. E depois que o colo do útero abre, as contrações empurram o bebê para que ele atravesse o canal do parto, que eu já expliquei aqui no primeiro mito, que é um tubo elástico e que abre para permitir que o bebê passe. E essa abertura não é uma abertura passiva, ou seja, o tubo, a vagina, o canal do parto, ele não abre sozinho. É o bebê, é a passagem do bebê, é a cabeça do bebê, para ser mais específico, que abre essa estrutura. À medida que o bebê vai atravessando, essa estrutura vai abrindo. E esse processo de abrir essa estrutura, de o bebê atravessar a sua pelvis, gera sensações, gera muita pressão, gera muito esticamento, gera dor. Mas essa não é uma dor de algo que está errado, de algo que não deveria estar acontecendo. Não é uma dor de inflamação aguda. É uma dor de um processo natural e de um processo que a gente quer que esteja acontecendo. Afinal, se o parto não acontece, o bebê não nasce. Então, a dor que a mulher sente na hora do parto não tem nada a ver com a dor que uma pessoa sentiria se ela tivesse 20 ossos quebrando no corpo dela ao mesmo tempo. E quanto mais a mulher entende isso e quanto mais a mulher enxerga a dor do parto normal como uma dor natural, uma dor fisiológica, melhor ela lida com isso. E mais positiva, mais agradável, mais feliz é a experiência dela. É uma experiência sem dor? Não, mas é uma experiência positiva, uma boa experiência. Agora, eu acho que em nenhum caso a experiência de ter 20 ossos quebrando ao mesmo tempo vai ser uma boa experiência. O 8º mito é que se precisa de indução, é melhor fazer logo cesárea. Eu já ouvi várias pessoas falando isso, tanto gestantes que querem parto normal, mas falam, eu só quero parto normal se não precisar de indução. Se precisar de indução, prefiro ir logo para a cesárea. E também ouço, às vezes, profissionais falando isso, falando que se a gestante precisa de indução na hora do parto, eu preciso fazer cesárea. E eu vou te explicar por que isso é um mito. Primeiro, existem várias formas de fazer uma indução. A indução não é um procedimento. A indução pode ser feita através de vários procedimentos. E dependendo do caso específico, dependendo da situação, do cenário, alguns tipos de indução, alguns procedimentos de indução vão ser mais indicados do que outros. E além disso, a indução ela pode ser feita em momentos diferentes, basicamente 2 momentos. A indução pode ser usada para induzir um parto que ainda não começou, um parto que não começou de forma espontânea, ou ela pode ser usada durante um parto que já começou, mas não está progredindo de forma normal, que está progredindo de forma mais lenta do que o normal. E aí, nesse caso, a indução pode ser usada para acelerar esse parto. Então, além da gente ter esses 2 momentos específicos, a gente também tem vários procedimentos de indução para cada um desses momentos. Então, perceba que é um cenário bastante complexo, que não é assim, a indução é ruim. Nenhum procedimento é bom ou ruim. Os procedimentos, eles trazem vantagens e desvantagens, e dependendo da situação, vai ser bom ou não. Agora, quando a indução é indicada por alguma razão específica, na maioria das vezes, a indução vai proporcionar que o bebê nasça de parto normal. E isso vai trazer muitos benefícios, tanto para a saúde do bebê quanto para a saúde da mãe. Então, quando você compara isso com a cesárea, a indução é muito mais indicada, na verdade. Primeiro porque a indução tem menos riscos do que a cesárea. Todos os procedimentos relacionados com a indução têm menos riscos do que a cesárea na maioria dos casos. A indução tem sim algumas desvantagens comparadas ao parto natural? Tem, mas é menos desvantagem comparado à cesárea. Então, retirar a oportunidade do bebê de nascer de parto normal por causa da necessidade de indução não faz muito sentido.
No meu caso, por exemplo, no meu primeiro parto, eu precisei de indução quando eu já estava com 9 centímetros de dilatação. E aí você pensa, nossa, mas 9 centímetros? O bebê já estava quase nascendo e você precisou ainda de indução? Sim, meu bebê não estava muito bem posicionado no colo do útero e por isso a minha dilatação não estava progredindo de forma como a gente esperava. E aí a obstetriz que estava me acompanhando sugeriu que a gente fizesse uma indução. Nesse caso específico, era indução com ocitocina sintética e depois de algumas horas o meu bebê nasceu de parto normal. E ele teve todos os benefícios dessa via de nascimento. Então, de novo, não é preto e branco. Cada caso é um caso e em muitos casos, na verdade, na maioria dos casos, a indução é melhor, é mais indicada do que a cesárea. Nono mito é que o bebê só pode nascer de parto normal até 40 semanas. Se passar de 40 semanas, o bebê tem que nascer de cesárea. Primeiro, DPP, data prevista do parto, é uma estimativa da idade gestacional e não é um prazo de validade. Não é que o bebê vence quando ele completa 40 semanas. E, na verdade, os estudos populacionais e demográficos mostram que o pico da idade gestacional durante o nascimento, ou seja, a maioria dos nascimentos, o pico dessa curva é ao redor de 40 semanas mais 3 dias, se for segundo parto, e 40 semanas mais 5 dias se for primeiro parto. Isso significa que mais da metade dos bebês nascem de forma espontânea depois de 40 semanas. Então, se o bebê não pudesse nascer de parto normal depois de 40 semanas, a espécie humana já estaria extinta porque muitos bebês nascem depois de 40 semanas. 10º mito é bebê grande demais para nascer de parto normal. Primeiro, o corpo da mulher ele é equipado com mecanismos para entender qual é o tamanho do bebê. Então, à medida que o bebê vai se desenvolvendo, o corpo vai sentindo isso, sentindo o tamanho do bebê. E quando o tamanho do bebê ultrapassa um certo limite para o corpo, o trabalho de parto começa. O corpo da mulher consegue entender que o bebê está pronto para nascer, baseado no tamanho dele, no desenvolvimento de órgãos do bebê, e inicia o trabalho de parto. Então, é muito raro que o corpo comece um trabalho de parto de um bebê grande demais, porque, de maneira geral, o corpo inicia esse processo antes do bebê ultrapassar o tamanho que esse corpo consegue fazer o bebê nascer. E além disso, ultrassom, equipamento de ultrassom não é balança. Não dá para a gente estimar com precisão o peso do bebê baseado no ultrassom, principalmente se for ultrassom de terceiro trimestre. Quando o ultrassom é feito no terceiro trimestre, a taxa de erro vai de 10 a 20%, ou seja, é bastante alta. Para você entender melhor, seria mais ou menos como: imagina que você tem que colocar um carro numa garagem baseado numa foto borrada, tanto da garagem quanto do carro. E baseado nessa sua estimativa de olhar para essa foto, você decide se você vai ou não quebrar a parede dessa garagem para o carro entrar. Então, se você olha essa foto borrada e pensa, eu não consigo saber direito o tamanho, mas eu acho que não cabe, então eu vou quebrar essa parede para o carro entrar e depois eu conserto a parede. Isso não parece muito bom, né? Você quebrar a parede da garagem para colocar o carro baseado nessa foto que você não consegue nem estimar direito, ver direito qual é o tamanho do carro. Quebrar a parede da garagem, nessa analogia que eu falei aqui, seria o equivalente a cortar o abdômen da mulher, cortar o útero da mulher para retirar o bebê, porque você se baseou nessa ferramenta com um erro muito grande e achou que o bebê era muito grande para passar e por isso você quebrou o útero e o abdômen da mulher. Existe um termo que a gente usa na medicina que é desproporção cefalopélvica, que significa que existe uma desproporção entre a cabeça do bebê e a abertura da pelvis. Então, céfalo, cabeça, pélvica, de pelvis. E a desproporção cefalopélvica realmente impede que o bebê nasça de parto normal. Se existe desproporção cefalopélvica, o bebê não pode nascer de parto normal, ele não consegue nascer de parto normal e aí realmente a cirurgia cesárea é indicada. Mas desproporção cefalopélvica é algo raríssimo e que só pode ser diagnosticado durante o trabalho de parto, não é algo que você consegue saber antes do trabalho de parto começar. 11º mito, acho que o mais famoso, o mais comum, o mais propagado é que
circular de cordão impede parto normal. E esse também é mais um dos mitos que, se fosse verdade, a espécie humana já estaria extinta, porque estima-se que 1 a cada 3 bebês tem circular de cordão, tem o cordão umbilical enrolado ao redor do pescoço. E por quê? Primeiro porque o bebê dentro do corpo da mãe, dentro do útero, não usa as estruturas respiratórias que a gente usa, as mesmas estruturas que a gente usa para respirar. Então, a gente, fora do corpo da mãe, a gente usa nariz, boca, pulmões, mas quando o bebê ainda não nasceu, quando ele está dentro do corpo da mãe, essas estruturas, na verdade, estão preenchidas com líquido amniótico. Então, o pulmão do bebê está cheio de líquido, a boca dele está com líquido, o nariz também está todo, o bebê está todo preenchido com líquido amniótico. E essas estruturas respiratórias não são funcionais, elas não funcionam como estruturas respiratórias quando o bebê ainda está sendo gestado. E como o bebê respira, então? Através do cordão umbilical. Então, o oxigênio é levado até o bebê através do cordão umbilical. E é por isso que o cordão umbilical não pode enforcar o bebê, porque o bebê não está usando aqui o pescoço dele para receber oxigênio. Mas aí tem pessoas que dizem, não, mas não é por causa disso que o bebê não pode nascer de parto normal, quando ele tem circular de cordão. Não é porque o cordão está enforcando o bebê. É porque o cordão, justamente porque ele leva oxigênio para o bebê, se ele estiver enrolado, ele vai estar dobrado ali e não vai conseguir desempenhar essa função, desempenhar esse papel de carregar o oxigênio para o bebê, porque o sangue passando ali no cordão umbilical o fluxo de sangue vai ficar comprometido com essas voltas. E isso também não é verdade. Porque tem 2 características do cordão umbilical que fazem com que ele seja resistente a dobras, a enrolamentos, à pressão. Até porque, se o cordão umbilical não fosse resistente a dobras, pressão e enrolamento, de novo a espécie humana já estaria extinta, porque é só isso que acontece com o cordão dentro do seu corpo. Quando você está grávida, o cordão enrola ao redor da perna do bebê, ao redor do pescoço, ao redor do braço do bebê. O cordão é uma estrutura que foi feita para conseguir ficar enrolada, porque ela provavelmente vai enrolar. E tem 2 características bem interessantes do cordão umbilical que fazem ele ser resistente a esse tipo de estresse, né, que pode acontecer dentro do útero. A primeira característica é o fato de que o cordão umbilical ele é espiralizado. Então, eu não sei se você já viu um cordão umbilical, eu vou colocar uma foto aqui para você ver, mas ele é uma estrutura em espiral. E essa característica faz com que ele seja mais resistente à tensão, à compressão e a dobramentos. Então, imagina um cabo de telefone antigo, que era todo espiralizado, também pelo mesmo motivo. É mais difícil você interromper o fluxo dentro desse cabo espiralizado. Então, imagina você pegando um cabo de telefone antigo e esticando ele. Por ele ser espiralizado, você pode esticar ele mais do que você poderia esticar um cabo que não é espiralizado. Então, ele fica mais resistente ao esticamento, fica mais resistente à tensão. Além disso, ele também fica mais resistente à dobra. Então, imagina um cabo que não é espiralizado, se você dobrar ele, aqui na região da dobra, o fluxo do que estiver passando aqui nesse cabo, ou no caso do cordão umbilical, se ele não fosse espiralizado, o fluxo de sangue ia ficar interrompido nessa região da dobra. Mas no cordão espiralizado isso não acontece. Essas dobras não causam interrupção do fluxo sanguíneo. E também essa espiralização do cordão acaba protegendo ele de pressão. Então, se tiver alguma coisa pressionando o cordão, que pode ter dentro da barriga da mãe, vai ter ali pressões, né, do próprio bebê no cordão, mas por causa da espiralização, o cordão é resistente a isso. Então essa é a primeira característica, espiralização. A segunda é que o cordão, os vasos sanguíneos dentro do cordão estão envolvidos por uma geleia. E essa estrutura ajuda também a proteger os vasos sanguíneos de pressão, de dobramento, de esticamento. O 12º mito é que não pode ter parto normal depois de ter tido uma cesárea. E isso não é verdade em todos os casos. Muito pelo contrário, a maioria das mulheres que tentam ter parto normal depois de ter tido uma cesárea tem entre 60% e 80% de chances de conseguir. Existe inclusive um termo médico usado para descrever as mulheres que têm parto normal depois de cesárea, que é o VBAC. VBAC é a sigla em inglês para Vaginal Birth After C-Section. O
que acontece é que no passado a cicatriz da cirurgia cesárea ela era vertical, muitas vezes ela era vertical. E nesse caso específico, os riscos dessa cicatriz romper, caso a mulher tente ter parto normal, são muito grandes. Mas, atualmente, a maioria das mulheres que tem cesárea tem uma cicatriz horizontal e essa cicatriz horizontal tem um risco menor de romper caso a mulher tente ter parto normal no futuro. O risco dessa cicatriz horizontal romper durante um parto normal é de 0,7%, que é um risco considerado baixo em termos de riscos obstétricos. E você pode pensar também que, na verdade, existe uma chance de 99,3% dessa cicatriz não romper e de o parto normal acontecer de forma saudável e bem-sucedida. E você pode comparar então esse risco de 0,7% da cicatriz romper com os riscos de a mulher fazer outra cirurgia cesárea. Isso também é algo que tem que ser avaliado de forma individual, então cada caso é um caso, cada cenário é um cenário, mas na maioria das vezes a mulher pode sim tentar ter um parto normal depois de uma cesárea. E o 13º mito é que não pode ter parto normal depois de 35 anos. E isso não é verdade, pode sim, e muitas mulheres têm seus bebês de parto normal depois de 35 anos, e não existe nenhuma diretriz de órgão de saúde dizendo que idade gestacional, idade superior a 35 anos é indicativo de cesárea. O que determina a via de nascimento são as condições clínicas da gestação, da gestante, do bebê, como que o trabalho de parto está evoluindo. É isso que determina se a mulher pode ou não ter parto normal e não a idade dela. Agora eu quero muito saber de você se tem mais algum mito que você conhece, que você já ouviu e que eu não mencionei aqui nessa lista. Se tiver, deixa para mim nos comentários, quem sabe eu não vou fazer uma parte 2 desse vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado pelo menos um pouquinho e eu vejo você no próximo.